Ângela, bom dia, tudo bem? Bom, faremos a correção dos exercícios de revisão de conteúdos que eu enviei para vocês na semana passada, ok? Nós faremos a correção deles e na semana que vem, se Deus quiser, nós já iniciaremos um novo conteúdo, ok? Isso daí foi para que a gente conseguisse fazer um apanhado, para que eu conseguisse fazer um apanhado de algumas questões, de alguns conteúdos, tá? Que vocês trabalharam, que nós, na verdade, trabalhamos juntos. Ok? Então vou fazer a correção e na semana que vem a gente já inicia um novo conteúdo. Farei a correção de forma pausada para que vocês consigam verificar com mais facilidade. Eu errei isso, mas onde foi que eu errei? Ok? Então vamos lá. Assinale a opção em que o pronome relativo apresenta erro. Então vamos lá. Joana e o rapaz do qual lhe falei ontem são testemunhas do crime. Então cadê o pronome relativo aí? Do qual, certo? Então Joana e o rapaz do qual... Lhe falei de quem? Do rapaz. Então, do qual aí, tá ok. Na letra B, visitei os lugares onde aconteceu a tragédia. Tá certo ou tá errado? Tá certo. Onde aí indicando o quê? Lugar. Tá? Então tá certinho. Na letra C, perdão. Refiro-me a seu primo a quem você me disse ontem que amava. Quem... Para ser pronome relativo, ele precisa ser antecedido de preposição. Então, antes do quem aí, nós temos uma preposição. Então, aí, tranquilo, temos um pronome relativo. E quem se refere a quê? A quê? A pessoas, ok? Então, na letra C, também tá certinho, tá? Por fim, na letra D, refiro-me àquele livro cuja capa é vermelha. Então, a resposta da letra A, da questão de número 1 aí, é a letra D de dado, tá? Refiro-me àquele livro cuja a capa é vermelha. Qual é o problema aí, professora? Cuja a. Quando tem o pronome cujo e as suas flexões, cujo, cuja, cujos, cujas, eu não utilizo um pronome depois, tá? Eu não posso falar cuja a, nem cujo o, tá? Cuja capa é vermelha. Então, se vocês quiserem corrigir, cuja capa é vermelha, ok? É bom que vocês anotem isso no caderno. Questão de número 2. A frase ninguém localizou a namorada do rapaz que fugiu ontem apresenta duplo sentido. Duplo sentido é a mesma coisa que ambiguidade. Quando a gente fala em ambiguidade, quando vocês ouvirem a palavra ambiguidade, a gente está trabalhando com duplo sentido, ou seja, uma determinada frase, ela apresenta dois sentidos, ok? Então expliquem em que consiste essa duplicidade, né? Que duplicidade, professora? Duplicidade de sentido, tá? Desfazendo-a por meio do relativo, do pronome relativo, o qual, a qual, tá? Então, vamos lá. Deixa eu colocar a frase aqui no coisa, que fica mais fácil. Ninguém, vou botar pequeno. Ninguém localizou. Ai, a caneta já tá falhando. Vamos lá. Essa é a questão 2, tá? Vou botar aqui, ó. Ninguém localizou a namorada. Vou botar embaixo. A namorada do rapaz que fugiu ontem. É isso, né? Da rapaz que fugiu ontem. Professora, reli 30 vezes e não achei. Qual é a duplicidade? Que duplo sentido é esse? Vamos lá. Ninguém localizou a namorada do rapaz que fugiu ontem. Gente, aqui tá o pronome relativo, tá? O qual, a qual fugiu ontem. E aí eu pedi pra você desfazer essa duplicidade por meio do relativo o qual e a qual, tá? Não é ou, não é e. Então vamos lá. Qual é o problema dessa frase? Por que ela apresenta duplo sentido? Gente, quem foi que fugiu ontem? Foi o rapaz ou foi a namorada? Não sei. Aí você pode falar, foi o rapaz. Não sei. Não, foi a namorada. Não sei. Por quê? Por causa da estrutura da minha frase. A minha frase, ela deixa esse sentido ambíguo, ou seja, ela deixa esse sentido duplo, tá? Por quê? Quando eu digo, preste atenção, ninguém localizou a namorada do rapaz que fugiu ontem. Gente, o rapaz não pode ter fugido ontem?
a namorada não pode ter fugido? Primeiro, ninguém localizou a namorada do rapaz que fugiu ontem. Opa, quiseram localizar a namorada, mas ninguém conseguiu localizá-la para falar a respeito dessa fuga do rapaz. Ou ainda ninguém localizou a namorada do rapaz que fugiu ontem. Ou seja, todo mundo procurando, mas ninguém conseguiu localizar a namorada que acabou fugindo. Ok? Deu para entender? Então os dois podem ter fugido, tanto o rapaz como a namorada. Tá? Então, a duplicidade, esse duplo sentido, essa ambiguidade, está justamente nisso. Então anotem aí, a duplicidade consiste em não saber quem fugiu. Ah, não, professora, eu tenho certeza que quem fugiu foi o rapaz. Ah, não, tenho certeza que quem fugiu foi a namorada. Gente, como vocês têm certeza? O pronome relativo, ele se refere a um termo que foi citado anteriormente, tá? Mas, então foi rapaz. Não necessariamente, porque a namorada também pode ter fugido. Observem, ninguém localizou a namorada do rapaz que fugiu ontem. Ninguém conseguiu localizar ela, mas ela não pode ter fugido? Ele não pode ter fugido, às vezes a pessoa tentou falar com a namorada, às vezes para avisá-la que ele havia fugido, ou ainda tentaram procurar a namorada do rapaz que acabou fugindo ontem. Então, na verdade, eu tenho dois sentidos. Então, vamos à resposta. A duplicidade consiste em não saber quem fugiu, vírgula, se foi o rapaz ou a namorada. Ponto. O antecedente do pronome relativo pode ser tanto o rapaz como a namorada. Ok? Então, como é que vai ficar a frase? Vamos à resposta. Ninguém localizou a namorada do rapaz. Então, essa primeira parte aqui vai ficar igualzinho. Ninguém localizou a namorada do rapaz. Vou botar uma barra aqui, que aí eu boto aqui, tá? Então, o primeiro caso, vou botar um primeiro aqui, ó. Só pra vocês saberem. Isso aqui, vou botar a resposta aqui. Ninguém localizou a namorada do rapaz, o qual fugiu ontem. Ou ainda no segundo caso, a qual fugiu ontem. Percebam que, se eu coloco ninguém localizou a namorada do rapaz, o qual fugiu ontem, vou botar uma vírgula, vou botar aqui, ó, vírgula, tá? Antes, depois de rapaz, vou botar uma vírgula. Se eu falo que é o qual, eu não vou pensar que quem fugiu foi a namorada. E se eu falar a qual, eu não vou pensar que foi o rapaz que fugiu, mas que foi a namorada, ok? Tranquilo, gente? Deu pra entender essa questão? Vou só dar um espacinho para que vocês consigam copiar. Ok? Deu pra entender? Então vamos avançar. Questão de número 3. Assinale a opção que foi classificada incorretamente. Então eu quero a questão que tá errada, tá? Vamos lá. Na letra A, o filme que ele recomendei ganhou um prêmio. Oração subordinada adjetiva restritiva. O filme o qual ele recomendei ganhou um prêmio. Beleza, já sei que é pronome relativo, esse que aí. Então já temos uma adjetiva, já sabemos. Bom, mas eu não quero analisar uma a uma, professora, para saber se é ou não adjetivo. Gente, se em todas elas nós temos escrito adjetiva, tranquilo, então a gente está trabalhando com isso, ok? Então, o filme que ele recomendei ganhou um prêmio. Oração subordinada adjetiva restritiva. Tá certinho, não tem vírgula, ok. Na letra B, a peça Marco Espada, que um artista francês recriou, encerrou a temporada. Opa, vi uma vírgula. Estou fornecendo uma explicação, então é uma subordinada adjetiva explicativa. Letra C, telão de 325 metros quadrados exibe filmes da Marília da Glória, vírgula, que terá shows após as sessões. Falei pra vocês que uma ou duas vírgulas, isso aí não importa. Vai ser uma adjetiva explicativa. Mas qual foi a resposta que eu coloquei aí? Restritiva, tá certo? Não, tá errado. Então a questão de número 3, a resposta é a letra C de casa. Por quê? Porque eu pedi a incorreta, ok? Pra gente fechar, assisti a uma comédia que parecia a biografia do meu vizinho. Oração subordinada adjetiva restritiva. Não tem vírgula, é uma restritiva. Então a resposta da número 3 é a letra C de casa. Questão de número 4. Vamos lá.
Vamos lá. Questão de número 4. Explica a diferença de sentido entre as orações abaixo. O professor que trabalha muito merece aumento de salário. E o segundo, o professor que trabalha muito merece aumento de salário. Aparentemente parece a mesma coisa, mas não são. Porque uma tem vírgula e a outra não tem. Quando tem vírgulas é uma adjetiva explicativa e quando não tem é uma restritiva. Então, no primeiro caso, qual é a diferença? Vamos explicar a diferença entre elas. No primeiro caso, né, o professor que trabalha muito merece um aumento de salário. O que eu estou querendo dizer? Que todos os professores merecem um aumento de salário. Por quê? Porque esse professor ele trabalha muito. Porque quando eu falo professor, não estou falando de uma pessoa específica, mas da classe, tá? Então, o professor que trabalha muito merece aumento de salário. O que eu estou querendo dizer? Que todos os professores merecem aumento de salário, porque todo professor, ele trabalha muito. Acabei perdendo aqui o raciocínio, desculpa. Então, no primeiro caso, todos os professores merecem aumento de salário. Então, a informação que eu deixo subentendida, ou seja, que eu deixo implícita, é a seguinte, de que todo professor, ele trabalha muito, ok? Isso é óbvio, entendeu? Como se fosse isso dentro dessa minha primeira opção. Então, no primeiro caso, todos os professores merecem aumento de salário, tá? Já que toda a classe trabalha muito. E no segundo caso, quem é que merece aumento de salário? Apenas os professores que trabalham muito. Então, apenas o professor que trabalha muito merece aumento de salário, ok? Na primeira, todos os professores merecem aumento de salário, tá? Classe toda. E na segunda, apenas o professor que trabalha muito merece aumento de salário. Se aquele professor não trabalha muito, ele não merece aumento de salário. Essa é a diferença entre as minhas orações. E eu pedi para vocês destacarem e classificarem. Uma com vírgula e outra sem vírgula, tá? A primeira com vírgula explicativa, oração subordinada adjetiva explicativa. E a segunda, que não tem vírgula, oração subordinada adjetiva restritiva. E qual é a pedi para vocês destacarem. Então, a oração é que trabalha muito, tá? Só que uma vem entre vírgulas e a outra não. Tranquilo? Pra gente fechar a questão de número 5. Use vírgulas para separar as orações adjetivas quando elas forem explicativas. Vamos lá. O rio Amazonas, que é o maior em volume d'água do Brasil, é fonte de vida para uma infinidade de seres. Gente, olha só. Nessa primeira, eu coloco vírgula. Deixa eu passar aqui, no número 5. Bota aqui, 5. Tem que colocar vírgula na letra A. Vou botar só as letras que você tem que colocar vírgula, tá? Por quê? Quem é que tem o maior volume de água no Brasil? É o rio Amazonas. Então, eu estou fornecendo uma explicação a mais. Então, aí eu coloco como explicativa, tá? Eu estou fornecendo uma explicação a respeito do rio Amazonas. No segundo, Pão de Açúcar, que fica na cidade do Rio de Janeiro, é um belo cartão postal. Gente, o Pão de Açúcar fica em Minas Gerais? Em São Paulo? Não, ele fica onde? No Rio de Janeiro. É uma informação óbvia, tá? Pra gente que mora aqui, claro. Mas é uma explicação que eu forneço mais, é uma informação que eu dou a mais. Então, na letra B, nós também temos que usar a vírgula aí, ok? Então, aí nós temos também a vírgula. Ah, deixa eu falar uma coisa. Onde começa e onde termina. Na letra A, antes do que e depois de Brasil. Na letra B, antes do que e depois de Janeiro, no caso. Na letra C, a pirâmide de Quéops fica no Egito. Que fica no Egito é a mais visitada. Também vai colocar vírgula, gente. Porque a pirâmide de Quéops não fica no Rio de Janeiro. Fica onde? No Egito. Fornece uma informação, tá? A mais. Então, depois de Quéops e antes de você vai colocar vírgula aí. Por fim, as praias das quais você falou ontem ficam em Búzios. As praias das quais... Gente, eu falei de quais praias? Das que estão em Búzios. Eu tô restringindo o local. Eu falei praias do Rio de Janeiro, do Brasil? Não, eu falei de Búzios. Então, na letra D, eu não posso colocar vírgula. E na letra E, a Copa do Mundo que mais me emocionou foi a de 1958. Gente, quantas Copas tiveram em 1958? Uma só. Então, eu tô restringindo o quê? A informação daquela que mais me emocionou, que foi de 1958. Então, a letra D e a letra E, elas são restritivas, elas não vêm entre vírgulas. Então,
As que a gente vai usar vírgula vão ser, na verdade, letra A, letra B e a letra C. Tranquilo? Então, próximo vídeo a gente termina a explicação da 6 a 10. Beleza?